Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Deixa eu ver se o áudio tá alto aqui. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia nós vencemos em nome de Jesus, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, glória a Deus por isso. Hoje, domingo, né? Boa noite, Joelisa. Hoje nós estamos hoje é dia 13 de julho de 2025, estamos a 616 dias do término da geração da figueira. Boa noite, Val, Shalom, Maria Rita, boa noite, Denise, boa noite, Alberto, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, né? Mais um dia, boa noite, Fernanda. Mais um dia, gente, né, vendo muita coisa, paz do Senhor, Denise. Vendo muita coisa, mas com nossos olhos postos no Senhor. É isso que o crente tem que fazer. Boa noite, Tânia. Shalom, Andréia. Que todos sejam bem-vindos. Nós estamos fazendo essa live debaixo do sangue do Cordeiro. Eu tive que abrir o canal, Shalom Aline, eu não gosto de canal aberto, mas eu tive que abrir, porque senão o Instagram ia cortar as lives, né? Shalom Viviane, então eu precisei abrir a minha página. Mas vamos lá, o Senhor vai guardar. Se abriu é porque Deus tem algo, né? Deus tem o porquê de ter aberto, né? Nós só temos que confiar no Senhor. E Ele vai fazer o que Ele quer fazer. Shalom, Joelma. Mas é isso aí, irmãos. Muita coisa acontecendo no dia de hoje, exatamente, Deus no controle. Muita coisa acontecendo no dia de hoje, né? Eu estou impressionada como que a mídia, não essa mídia oficial aí, né? A mídia que está no YouTube. São repórteres, né? São homens e mulheres que falam de política, falam do que está acontecendo, e os olhos deles estão se abrindo para o que está por trás dessa bagunça toda. Eu mandei um vídeo lá no grupo, depois vocês vejam lá. Mandei para algumas pessoas também, não para todos, para algumas pessoas. Um repórter, eu conheço ele há muitos anos, desde o tempo da Dilmanta, né? Da Dilmanta, ele é o Giro de Notícias. E ele trouxe que um pai de santo mandou para ele, um pai de santo. E ele ficou 2 ou 3 meses averiguando se em contato com essa pessoa para ver se o que ele estava falando realmente era verdade. Eu fiquei impressionada com o que eu ouvi. Confirma tudo aquilo que a gente já sabe, né? Confirma o que a gente já sabe. Mas a gente se arrepia, né? E aí quando a gente fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, as pessoas não acreditam. E eu vou falar mais uma vez aqui para alertar você e alertar a mim também, né? Nós estamos numa guerra espiritual. Jesus está voltando. E os principados que regem as nações estão em guerras. Nós estamos numa guerra de tronos. Nós estamos numa guerra onde cada potestade está se alinhando, né? As potestades estão se alinhando. E existe a potestade do 911, que vocês sabem, a potestade que é Abaddon, que está no lugar que está lá na besta da terra, né? Que é o país do 911, né? E se você ler Apocalipse 9, versículo 11, você vai ver quem é a potestade que se encontra nesse país. Boa noite, Patrícia. E essa potestade está agora vindo atrás da potestade de Leviatã aqui,
porque o nosso país, a América do Sul, é regida por Leviatã. Se você pegar o nosso país, presta atenção no que eu vou te dizer, pega o mapa do nosso país com as fossas nasais em volta, tá? Aí também, né, 9-1, né, pois é. Então, estão ligados, né? Tanto que aí tá ligado com lá, né? Tá ligado com lá, entendeu? Ali já tá alinhado com a besta da terra. Agora falta o Brasil se alinhar com a besta da terra. Vai ter que se alinhar, vai ter que se alinhar com a besta da terra. E nisso tudo, nesse alinhamento, vai haver como é que diz? Vai haver um engano, né? Onde as pessoas vão achar que a besta que sobe da terra é o salvador do mundo, entenderam? É o salvador do mundo, é aí que mora a grande questão. Você tem que entender que o único salvador do mundo é Jesus Cristo de Nazaré. Homem e potestade que os regem não são, eles são destruidores, destruidores. Então o perigo agora é do povo de Deus, o povo que se diz de Deus, né? Que estão no CNPJs, se voltarem para a besta da terra como salvador da humanidade, salvador do Ocidente, porque presta atenção no que eu vou te dizer. Lá no Oriente, quem rege é Gog. Lá no Oriente, quem rege é Gog e os reis do Oriente. Quem são os reis do Oriente? A Pérsia. Boa noite, Maris. Shalom, Luciana. A Pérsia e a China. Eles são os reis do Oriente. Presta atenção, Gog está no norte e os reis do Oriente estão aqui, ao leste de Israel. Israel, ele vai ser regido pela besta da terra. Entenderam? E Gog, príncipe de Magog, de Meseque e Tubal, tá? Que é aquela região Turquia, ismaelitas, todos eles vão contra a besta da terra. Eles vão brigar. Aliás, a guerra já começou. Se vocês observarem os noticiários, eu estou observando muitos noticiários que estão tendo, mas não esses noticiários aí de Globo, eu nem vejo Globo, nem quero ver isso daí. Mas gente séria, gente séria. Pega a Revista Oeste, Gazeta do Povo, pega o Giro de Notícias, pega esse pessoal, Ivan Kleber. Não estou fazendo propaganda, eu estou só te indicando para você também observar. Existe já uma rixa há muitos anos, né, que antigamente era chamada a Guerra Fria, né, que era União Soviética contra o Ocidente, contra os Estados Unidos. Essa guerra continua. Teve um período aí que aplacou, mas agora está ficando acirrado, porque é bíblico, é bíblico. Enquanto a besta da terra vai estender as suas tendas entre o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, e o Monte Santo do Senhor, não esqueça daquele vídeo que eles lançaram com o Mosca e o Trombeta fazendo resorts na faixa de Gaza. São as tendas da besta da terra, entendeu? Presta atenção, meu irmão, abre tua cabeça para você entender. Ele vai lançar as suas tendas, né? As suas SpaceX, presta atenção, as suas, como é que falam? Os seus drones, entendeu? Entre o Mar Grande, que é o Mediterrâneo, e o Monte Santo do Senhor. Mas o rei do norte vai ficar muito bravo e ele vai vir para guerrear contra a besta da terra. Presta atenção, contra a besta da terra, que está lá em Daniel. Lá em Daniel não fala besta da terra, né? Fala do príncipe, mas é ele, a besta da terra, porque a besta da terra tem o poder tecnológico. A besta da terra tem o poder de numerar todos aqueles que vão receber a marca da besta. Não se esqueça, não se esqueça. Aqui começa a marca da besta. Aqui o nome, o número do seu nome, presta atenção,
E o sinal. O que é o sinal? Wi-Fi. Wi-Fi. Tá entendendo? Aqui, ó. Aqui tem número. Aqui tem o nome desse bichinho aqui. Tá entendendo? O nome do bichinho aqui ou é Samsung, ou é Apple, ou será Tesla. Entendeu? Então presta atenção, meu irmão. Presta atenção, abre a tua visão. Eles, os detentores disso aqui, são os homens que vão implantar a marca da besta. E vai ser por aqui o negócio. Sinal. Você vai ser o sinal. Aqueles que aceitarem serão a antena receptora do sinal. Nessa antena receptora, no seu corpo vai estar inserido o número. Entendeu? E no seu corpo vai estar inserido o nome da patente do teu número. Quem é o dono seu? Que no caso, pelo que nós estamos vendo, vai ser a Tesla. Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas disso. Está cada dia mais claro. Então fica alerta, fica ligado, porque a volta de Jesus não vai demorar muito. Aqui nós estamos com a geração da figueira cada dia diminuindo, já estamos em 616 dias. Quando eu comecei a contar, eram 800 e tantos dias. Já estamos em 616 dias para o término da geração da figueira. E a palavra diz que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ontem, era 1h, eu achei um vídeo, aliás, veio esse vídeo, né? Uma judia, que é crente messiânica, mora em Israel, e ela dizendo que o templo já está sendo construído. Que atrás dos painéis, presta atenção no que eu estou te falando, atrás dos painéis como é que chama? O trem, né? O trem que vai até o templo. O metrô, né? O metrô que vai passar em Jerusalém, atrás desses painéis já está a construção do templo. Entendeu? Atrás desses painéis está a construção do templo. Ela foi clara, ela mostra os painéis, entendeu? Então, meus irmãos, eu digo para você uma coisa. Na minha vida, exatamente menos de 2 anos, meu particular, não acredito muito na construção do templo, mas se acontecer, não é o templo santo do Senhor, não, é o templo que eles vão levantar para o anticristo subir. Inclusive, né, o homem que se apresenta aí hoje, que até o período de hoje ele pode ter esse cargo, né, ele quer ser o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, né? Tá fazendo tudo para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque o Prêmio Nobel da Paz o leva ao terreno fértil de habitar no templo. Tá entendendo? Inclusive, né, os rabinos já fizeram a árvore genealógica dele e deu que ele é só deu, ele só tá fora do ar um pouquinho, entendeu? Mas ele tá atuando. E como é que diz? Eu tava falando mesmo? Deixa eu lembrar agora. Então, o trombeta, que nesse momento ele leva esse título nesse momento é ele. Ele é um homem que ele gosta de glória. Ele é um homem que ele gosta de ser bajulado, entendendo? Ele é um homem que está se fazendo o redentor do mundo. As nações, o Brasil já está batendo palma para que ele venha para o Brasil. Eu não sei se vocês viram ontem, mas em vez de vir para o Brasil um embaixador, vem um adido militar. E eu também não sei se vocês viram que já tem uma movimentação de tropas americanas nas fronteiras do Brasil sem as tropas brasileiras. Entendeu?
Presta atenção, irmão, já tem uma movimentação. Tava vendo agora no canal do Alan Frutuoso, a esposa dele falando, que já há uma movimentação. Escutei também ontem no Militarizando, de tropas americanas nas fronteiras do Brasil com os países aí, Venezuela e tudo mais. Entendeu? Então, meus irmãos, fiquem alertas. Jesus não tarda a voltar. O que nós tivermos que passar vai ser poucos dias, não vai ser muitos dias. O Senhor vai, se possível, ele vai... Aliás, se possível não, ele vai abreviar os dias. Nós vamos ter dias de 18 horas. 18 não, 16 horas. 8 horas no dia, 8 horas na noite. Eu mandei hoje um texto muito interessante, né? De monges que mexem com o tempo. E eles fazem velas, desde a antiguidade, eles fazem velas que duram 24 horas. As velas deles estão ultrapassando as 24 horas. Então quer dizer que o dia já diminuiu para 18 horas, ponto 3. Entendeu? 18 horas nós temos no dia. Não tem mais, entendeu? Não temos mais 24 horas, estamos com 18. E vai diminuir mais 2 horas, vai diminuir para 16. A hora que o sexto selo abrir, porque a primeira coisa que acontece no sexto selo é um grande terremoto. A partir daí, o tempo vai chegar nas 16 horas. Entenderam? Eu acredito que começam as trombetas nesse momento. Eu acredito, não tenho certeza, mas pelo que a gente está lendo, está estudando, as trombetas começam nesse período aí, um pouquinho para frente, elas já começam a tocar. Nós vamos pegar naquilo que eu acredito, naquilo que eu leio, claro que você entenda bem. Eu não estou falando para você crer como eu creio. Eu estou passando para você aquilo que eu observo. São observações. É pecado ter observações? Não. Pecado é você acrescentar ou tirar da palavra. Então, uma coisa que eu busco fazer é não acrescentar e nem tirar. É exatamente o que está lá. Irmão, o relógio de ponteiro, como que corre mais acelerado. Olha, eu tava vendo um negócio sobre isso daí. O relógio do ponteiro, o relógio analógico que você está falando, né? Eu não sei como que ele está funcionando, eu não sei, eu não tenho certeza, mas parece que há uma situação que ocorre nele, acho que pelo magneto dele, né? Eu não sei, eu vou estudar mais sobre isso para trazer. Se eu achar os vídeos, eu mando para você, tá bom? Mas tem um estudo já sobre isso, viu? Tem um estudo sobre isso. Porque o relógio analógico, ele está interferindo. Inclusive, as bússolas estão sendo interferidas, né? Eles estão tendo que mudar as bússolas todos os dias. Quer dizer, todo dia não, de hora em hora, eles estão tendo que mudar as bússolas. E o relógio analógico, ele também funciona por imã, né? Por imã, entendeu? Mas eu vi 2 ou 3 vídeos sobre isso essa semana. Só que como eu não peguei, que eu tava com a cabeça também em outra coisa, porque às vezes, gente, eu sou sincera pra vocês, às vezes eu escuto 2 notícias ao mesmo tempo. Tô falando sério. Às vezes eu escuto, exatamente, pelo magnetismo, exatamente. Às vezes eu escuto 2 notícias ao mesmo tempo. Eu ligo esse celular e coloco os 2 no YouTube e eu vou ouvindo uma e vou ouvindo a outra, vou ouvindo uma e vou ouvindo a outra. Então, às vezes uma me chama mais atenção do que a outra, tá? Para eu poder render o tempo, para eu poder... Porque é muita notícia. É muita notícia. Então, às vezes uma não é tão relevante, então eu já tô na outra que é mais relevante, entendeu? Então eu faço assim, tá? Por isso que minha cabeça de vez em quando ela fica a 1000, né? Mas vamos lá, né? Deus tá dando ainda um pouco de tutano aqui pra velhinha. A gente vai prosseguindo, né? Mas eu vou ver sim, tá? Eu não sei se eu mandei o texto para você sobre os monges, né? Muito interessante o texto deles. E com esse negócio da vela, eu achei muito interessante porque a vela não tem, né?
ela não tem o sistema analógico e nem o sistema digital. Ela é, como é que fala? Ela é, quer dizer, ela é analógica, né? Mas ela é, você dá para perceber mais nela, entendeu? Você dá para perceber mais nela a situação, sabe? Então aí é uma coisa assim que a gente fica, né? A gente fica, como é que diz, observando a palavra de Deus se cumprir, né? Não, a vela não mente. A vela não mente. Exatamente. E ainda mais que ela é confeccionada dos mesmos jeitos desde os primórdios, né? É o mesmo tipo de confecção. Então, quer dizer, ela é uma testemunha do que está acontecendo. Ela é uma testemunha do que está acontecendo. Irmãos, nós só temos que louvar o Criador, porque nós cremos na verdade. Tem muitos aí que meu canal agora vai ficar aberto, né? Infelizmente. Mas tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. Quem vai entrar aqui, vai ouvir, vai achar que essa velha é maluca. Não, meu irmão, eu não sou maluca, viu? Para você que vai entrar aqui e não me conhece, eu sou uma seguidora de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. E eu sigo a sua palavra. Não tenho religião. A minha religião é Jesus. A minha religião é o que está escrito na palavra. Então eu estudo e falo aquilo que está dentro da palavra, buscando não sair nem fora e nem trazer coisas para dentro. Tendo a consciência que se acrescentar ou tirar, nós teremos consequências. Eu não quero passar por essa consequência. Então eu busco trazer, se eu não sei, eu vou buscar saber. Agora, se eu tenho percepção, eu vou comentar com os meus irmãos aqui as minhas percepções. Posso estar errada? Posso. A minha percepção pode estar errada. Posso estar certa? Pode também. Né? O tempo vai dizer. O decorrer de tudo isso, dessas profecias, vão dizer quem está certo e quem está errado. Entendeu? Quais são as percepções? Porque, irmãos, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Você tentar entender as profecias do Apocalipse não é pecado. Não, Jesus falou que é para a gente buscar entender. Jesus disse que é para nós ficarmos alertas. Deus disse que Ele ama quem busca. Ele ama quem estuda as profecias. Ele ama quem está lendo. Porque o Espírito Santo vai dirigindo, né? Então, o que eu não posso fazer é acrescentar e tirar. Aí não. Entendeu? Amém, minha irmã, em nome de Jesus, vamos para frente. Mas é isso aí, estamos vendo muita coisa, né? Eu queria que vocês orassem pelo ministro, presta atenção, como é que é o nome dele mesmo, gente? Ô Senhor, aquele que é tremendamente cristão lá, como é que é o nome dele? Ô Senhor, agora não tô lembrando o nome do homem, gente, que é isso? Minha cabeça, orei hoje por ele o dia todo, clamei ao Senhor o dia todo por ele. Porque amanhã ele tem uma decisão muito séria para tomar, e esse homem tá aqui, ó, André Mendonça, né? Eu acho que é André Mendonça. É, André Mendonça, isso mesmo, obrigado, Joelma. E esse homem, ele está numa camisa de 11 varas, é André Mendonça. Ele está numa camisa de 11 varas. Já ouviu falar essa expressão? Uma camisa de 11 varas. Ele amanhã pode livrar o Brasil de uma grande tempestade. Entendeu? Obrigado, Andréia. Pode livrar o Brasil de uma grande tempestade. Deus pode usá-lo como usou a Rainha Esther. E engraçado que os repórteres estão falando isso. Os repórteres estão falando isso, gente. Eu tô vendo a Bíblia sendo falada por pessoas que você nem acreditava que eles poderiam falar da palavra de Deus. Até o Alan dos Santos está falando da Bíblia. Até o Alan dos Santos está falando da Bíblia, que tem uma boca porca para danar. Até ele está falando da palavra de Deus. Não é o PGR, é o ministro, entendeu? É o ministro. Gente, eu tirei daqui da minha... O pastor falou para eu tirar o VPN, né? Eu tirei para não travar aqui, tá? Porque era realmente o VPN que estava travando a minha live aqui, para mim, né? Para mim.
Então, como é que diz? Então, por aqui não tá travando. Mas, então vamos orar pelo André Marques. É André Marques, né? Ai, meu pai, minha cabeça. Deixa eu ver aqui. É o André Mendonça. Vamos orar pelo André Mendonça. Exatamente. Porque amanhã ele tem uma decisão para tomar. E tem alguns que estão dizendo que ele está correndo perigo de vida. Como Esther correu perigo de vida também, né? Eles ficaram 3 dias em jejum e oração para que ela pudesse entrar na presença do rei. Esse homem vai ter que tomar uma decisão. Ele vai ter... A gente não sabe como vai ser, o que vai acontecer. Mas nós sabemos que ele está no meio do vídeo que eu escutei hoje. Exatamente, André Mendonça. Ele está no meio de serpentes e escorpiões. E nós precisamos orar por ele. Eu quero pedir aqui para todos vocês que orem a Deus por esse homem. Esse homem precisa da presença de Deus. Eu vi o Gustavo Gayer dizendo, né? Para essa hora ele foi colocado lá dentro. Gustavo Gayer falando isso. Eu fiquei assim perplexa. Então, meus irmãos, no meio disso tudo, Deus está despertando o povo para a sua palavra. Deus está despertando o povo para os milagres do Senhor. Escuta isso. Então vamos orar, vamos clamar ao Senhor, porque exatamente que cobramos este homem para ficar invisível aos olhos dos homens malignos, exatamente isso. Que eles não têm o poder. Gente, eu fiquei apavorada quando eu vi falar exatamente no ninho de cobras para não ser picado, exatamente. Ele avança e recua, avança e recua. Boa noite, Aline. Gente, eu fiquei apavorada que eu vi hoje o que o cabeça de ovo fez para poder ter esse governo aí que tem, para poder ter essa força que tem. Aquela careca ali não é uma careca normal, entendeu? Não. Precisou ser recolhido num lugar para que os pactos fossem selados, entendeu? É de um outro crente também, que é o Felipe Martins, de um outro crente, no qual parece que o Chiquini também é crente. Então ele vai ter que tomar uma decisão de cancelar o que está sendo feito contra ele, entendeu? Contra o Felipe Martins. É muito sério isso. Olha, gente, eu não vou nem falar o que aquele homem fez, porque o poder que ele tem, o poder que esse homem tem, esse homem de preto e careca, é poder do Satanás. O que ele fez não é brincadeira. Uma pessoa para fazer o que ele fez não existe um ser humano que faça o que ele fez. Então vamos ficar alertas, entendeu? Vamos ficar alertas porque o Brasil está fervendo. O Brasil está fervendo. Exatamente, é o que foi preso. Exatamente, Joelma. Injustamente, né? Porque não tinha nada a ver com nada, entendeu? Mas é isso aí, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor, então. Porque eu quero ler aqui 2 Timóteo, capítulo 3. É uma continuação de Amós, do livro de Amós. Eu nunca aprendi tanto no livro de Amós como eu aprendi dessa vez. Nunca aprendi tanto. Olha, eu estou até agora impactada com o que eu aprendi no livro de Amós. O que a minha cabeça abriu a partir da leitura do livro de Amós. Eu te aconselho, meu irmão, sentar. São 9 capítulos. Senta, entendeu? Senta e escuta e leia o livro de Amós. Leia os 9 capítulos de uma vez. Mas não lê correndo, não. Lê devagar. Porque devagar você tem tempo de dar atenção para os detalhes. Amém? Então lá, vamos ler Timóteo.
Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Homens amantes de si mesmos. Olha isso. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Não existe reconciliação para eles. Caluniadores, incontinentes, não se seguram, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, nossa, como é bonzinho, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. A ordem do Senhor é afastar dessa gente. A ordem do Senhor é cair fora dessa gente. A ordem do Senhor não é ficar com essa gente. Presta bastante atenção. Irmãos, vocês lembram aquele, né, perdeu o mané? Vocês lembram dessa frase, né? Essa pequenininha frase que foi falada por um grande brasileiro, né? Um grande togado, né? Lá nos Estados Unidos. Vocês lembram disso? Aquele dia eu vi isso daí. Não, eu tô em Timóteo 3. Timóteo 3. Shalom, Shalom, amor de Deus. Quando ele falou aquilo que eu vi, eu falei, Senhor, essa palavra está selada. Shalom, Josi. Na hora me veio, essa palavra está selada. Por que selada? Porque palavras têm poder. Palavras são guardadas pelos anjos de Deus para apresentar a Deus. Aquela palavra se cumpriu o que está em Mateus. Deixa eu ver se é Mateus 10. Deixa eu ver se é Mateus 10 que fala. Só um pouquinho, irmãos. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver se é Mateus. Acho que é Mateus 10. Que diz que os anjos do Senhor, eles escutam tudo que é feito aos pequeninos. Entendeu? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Não lembro se é Mateus 10. Eu tô lendo Timóteo 3, tá? Deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho. Os pequeninos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus 18:10. Mateus 18:10. Vocês querem ver? Vamos lá em Mateus 18, versículo 10. Diz assim, olha, presta atenção. Porque nós somos o Zé Povinho. Nós somos para essa gente o Zé Povinho. Presta atenção. 18:10 diz assim, vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de Deus, meu Pai, que está nos céus. Eu vou ler de novo para você entender bem direitinho. Vede, Jesus está falando, não desprezeis algum destes pequeninos. Traduzindo para o nosso linguajar, não desprezeis o Zé Povinho, porque eu vos digo que os seus anjos, os anjos que estão no Zé Povinho, que cuidam do Zé Povinho, eles vão ao céu, todos os dias vem a face do meu Pai que está no céu. Tá entendendo? Deus está cuidando do Zé Povinho. Entendeu? Shalom, Berenice.
Tá entendendo? Isso é muito sério. Agora quer ver? Vamos ver aqui. Aqui tá dizendo Hebreus, deixa eu ver se é isso mesmo. Só um minutinho, Hebreus 1,14. Vamos ver aqui. Eu coloquei, deixa eu ver se... Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Espera um pouquinho só. Hebreus 1, versículo 14. Vamos ver se é isso aqui. Diz assim... Não é, não quer dizer isso aqui. Não, desculpa aí. Não, eu tô tô no errado aqui. Hebreus 11, 14. Deixa eu ver aqui. Aqui, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Tá confirmando aqui, ó. Quem são eles? Os anjos do Senhor, que cuidam do Zé Povinho. E eles escutam as falas que são faladas por Zé Povinho. Naquele dia, nas ruas lá dos States, exatamente, Luciano, estava reunido o Zé Povinho na porta do hotel. O Zé Povinho estava lá. O Zé Povinho brasileiro estava lá, reunido na porta do hotel, protestando contra as adversidades. Aí saiu um grande de lá de dentro e disse: perdeu o mané. Irmãos, a hora que eu escutei aquilo, eu lembrei de Mateus 18:10, marca esse versículo aí. Eu falei: Senhor, essa palavra está selada, essa palavra vai vir contra esse homem. Essa palavra vai vir contra eles. E tá aí, correndo para largar logo a toga para poder se enfiar num país na Europa, para não sofrer os danos do que ele falou pro Zé Povinho. Tá entendendo? Por isso, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Nós temos que tomar cuidado com quem nós somos. Nós temos que saber que todos nós somos iguais diante de Deus. Mas aqueles que servem Satanás, eles se acham superiores a nós, que somos o povo de Deus. Somos simples, somos sem muita... Não temos ganância, porque o povo de Deus não precisa ter ganância, porque a terra toda é do Criador. E o nosso reino não é desse mundo, o nosso reino vem vindo aí. O nosso reino vem vindo com Jesus de Nazaré, que ele vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória, assumir o seu trono nesse mundo. E o Zé Povinho vai reinar com Cristo. Esse Zé Povinho, esses pequeninos do Senhor, que eles nos chamam de gado, né? Nos chamam de inúteis, de tantas coisas. Vamos reinar e eles vão ver. Isso é que vai ser dolorido para eles. Eles vão ver. Antes eles descerem para o abismo, eles vão ver. Eles vão ver o reino de Jesus Cristo sobre a terra. E isso vai deixar eles perturbados. Versículo 6 do Timóteo, 2 Timóteo 3. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Exatamente, comedores inúteis. E levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados. Olha aqui, ó. Levadas de várias concupiscências. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós temos aí, né? Uma mulher nécia dirigindo o país, uma Jezabel, né? Como na Nicarágua. Eu não sei se você sabe, mas na Nicarágua tem uma das maiores sacerdotisas de Satanás vive na Nicarágua. Mulher do dono da Nicarágua. Mulher daquele homem que se diz dono da Nicarágua, que tem
feito prisão de vários crentes, de vários homens que servem a Deus. É uma Jezabel também, espírito de Jezabel. E nesse vídeo que eu estava ouvindo, essa daqui foi preparada durante muitos anos para fazer o papel dela que está fazendo agora. Entendeu? Para fazer o papel que ela está fazendo agora. Isso é muito sério, irmãos. Nós estamos mexendo com as trevas puras. Por isso nós precisamos orar, nós precisamos buscar a face do Senhor, pedir do Senhor do céu autoridade para que nós levantemos a nossa mão para o céu e clamemos e expulsemos essa potestade que quer acabar com o nosso país, que quer acabar com o Zé Povinho, que mora aqui nas terras tupiniquins, entendeu? Eles não vão acabar, porque Deus está por cima. Momentaneamente vai até parecer que eles conseguiram, mas não. Eles não conseguiram. Vai ser a hora que o trigo vai deitar. O trigo vai deitar para o joio levantar. O joio será arrancado, jogado no lago de fogo. E o trigo será colhido e colocado no celeiro. O Zé Povinho vai ser colhido. O Zé Povinho, que chama trigo, vai ser colhido e colocado no celeiro. Aqui, ó. Seguindo aqui. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eles estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem entender. E como Janes e Jambres, lembra? Ela fala lá no livro de Jazar, ó. São os filhos de Balaão, tá? Janes e Jambres são os filhos de Balaão, resistiram a Moisés. Assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento. Eles gostam do pior, eles gostam da sujeira. E réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante. Não, o tempo deles é pequeno. Eles fazem muito barulho, mas eles estão na mira do Criador, porque a todos será manifesto o seu desvario. Tá sendo manifesto, irmãos. Tá aí. Por que você acha que eles jogaram na mão do André Mendonça esse caso? Você acha que jogaram porque eles acharam ele bonzinho? Não. Porque Deus fez eles jogarem. Vamos ver o que vai acontecer. Agora vai ser a prova com o André Mendonça. Por isso nós precisamos orar por ele. Para que ele tenha força, tenha capacidade de, se morrer pela verdade. Também. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Presta atenção. Presta atenção. Tu, porém, está falando agora para Timóteo, mas é uma mensagem para mim e para você. Presta atenção. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Irmãos, o Zé Povinho precisa ter paciência. Se o Zé Povinho quer entrar no reino dos céus, se o povo de Deus quisermos entrar no reino do céu, nós temos que ter essas características aqui. Nós temos que ter um modo de viver diferente. Nós temos que ter a intenção diferenciada do mundo. Nós temos que ter fé. Fé é um pilar, 2 pilares, meu irmão. Fé e santidade, presta atenção. Eu tenho que ser longânimo. Eu tenho que ter caridade, tenho que ter amor. Eu tenho que ter paciência. Fala lá, paciência dos santos. Paciência dos santos. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Irmão, nós vamos ser perseguidos. Aliás, nós já somos perseguidos pelos da nossa casa,
Nós somos perseguidos pelos nossos vizinhos, nós somos perseguidos por todos aqueles que você busca falar a verdade. É fácil? Não, não é. Dá trabalho? Dá. Dá o trabalho de você chorar, dá o trabalho de você clamar, dá o trabalho de você ter paciência para absorver aquela situação, você ruminar tudo que foi falado contra a tua vida, e você ruminando, você clamando ao Senhor e as lágrimas descendo no rosto. Dá trabalho. Dá trabalho. Demanda tempo. Dá trabalho. Demanda integridade. Dá trabalho, demanda fé. Fé de você acreditar que Deus vai agir por você sem você falar nada com ninguém. Dá trabalho? Dá. Dá trabalho. Você se conter, você morder a língua para não falar besteira. Dá trabalho você colocar a língua dentro da boca e somente deixar as lágrimas escorrerem. Entendeu? Não, eu estou em Timóteo, 2 Timóteo 3, versículo 12. Olha aqui, ó. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você quer viver em Cristo Jesus? Então, meu irmão, esteja ciente que você será perseguido. Nós já somos perseguidos. Às vezes você pensa assim, irmã, mas ela falou do meu trabalho, ou ela falou da minha vida, não falou da minha fé. Não, meu irmão, Satanás não vai falar diretamente para a tua fé, não. Satanás vai pegar você naquilo que você preza. Você preza o teu bom nome, você preza a verdade, você preza que você não faz essas coisas para acabar com a vida de ninguém. Mas Satanás vem e te lança calúnias. Eu sei, eu já passei por isso. Eu sei o que é isso. Eu sei exatamente o que é isso. Tá entendendo? É isso, exatamente, Luciana. É 2 Timóteo 3,12. Presta atenção, meus irmãos. É tempo de você morder a língua e confiar no Senhor. Não esbraveje com ninguém. Só tenha na tua mente aquele versículo de Isaías 54:17. Esse versículo todos nós temos que decorar. Todos nós temos que decorar ele. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar em juízo, você vai condenar. Essa é a herança dos filhos de Deus sobre a terra. Irmão, você tem que ter isso gravado na tua mente. Eu já contei para vocês o que aconteceu comigo. Vou contar mais uma vez. Quando eu estava naquela situação muito terrível, eu fui jogada numa favela para morar com as minhas filhas, pelo meu ex-marido e meu filho. E eu estava ali em desespero, porque eu tinha que dar um jeito das minhas filhas não aparecerem, porque era um lugar de marginais. Era um lugar terrível, 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 terrível. E eu, de repente, comecei a falar o dia inteiro, toda arma preparada, mas eu falava para mim, toda arma preparada contra a minha vida não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo eu vou condenar. Essa é a herança dos filhos de Deus sobre a terra. Gente, eu falava isso noite e dia. Eu passei um mês falando isso. E eu ficava, meu Deus, por que esse versículo não sai da minha cabeça? Por que não sai? Aí, quando foi um belo dia, era véspera de feriado. Véspera de feriado. Se não me engano, era feriado da Páscoa. Se não me engano, era Páscoa. E o meu filho chegou em mim e falou assim para mim, mãe, o meu pai acabou de ligar que você vai ser presa até as 4 horas da tarde. Eu falei, o quê? Eu vou ser presa? Quando ele falou assim, eu escutei no meu ouvido. Escutei, nítido, forte. Liga pro Alcides que ele tá te esperando. Você precisa de um advogado. Desse jeito eu escutei. Naquela hora, eu liguei pro Alcides. Alcides era um amigo meu que fazia muitos anos que eu não via. Ele foi aluno do meu avô aqui na cidade, aqui em Maringá, que meu avô era professor da Faculdade de Direito.
E eu liguei para ele, ele me atendeu na primeira chamada. Eu falei, Alcides, é a Ruth. Ele falou assim, meu Deus, Ruth Urbinati, tô aqui com fulano de tal falando de você agora. Eu falei, Alcides, eu não tenho como explicar para você nada, mas eu preciso te pedir uma coisa, eu estou sendo acusada de uma coisa que eu não fiz. Expliquei rapidamente para ele. Ele falou assim, me dá o endereço, que eu já vou ver isso, e fica tranquila, porque ninguém vai pôr a mão em você. Eu falei, Alcides, tem mais uma, eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele falou assim, minha irmã, você é minha cliente, com dinheiro ou sem dinheiro. Eu vou pela tua vida, com dinheiro ou sem dinheiro, eu vou te defender. E terça-feira a gente se encontra na esquina desse lugar. E fique em paz, pode passar o seu feriado em paz, porque nada vai te pôr a mão, ninguém vai te pôr a mão. Irmãos, olha, na terça-feira, eu estava lá na esquina com ele, esperando eu e minha filha esperando por ele. E nós fomos no lugar que tinham me ameaçado de me prender, porque diz que eu tinha feito algo que... Eu não sei nem o que foi feito, diz que era uma assinatura falsa minha. Eu falei, meu Deus, mas eu nunca fiz assinatura falsa minha, como é que eu ia assinar a assinatura falsa? E aí nós fomos lá, e ele falou, escuta, eu quero que vocês me apresentem aí o que vocês têm contra ela. Não, foi um mal entendido, foi o marido dela que fez o fuzuê todo. Não, foi um mal entendido. E ali ele falou para mim, Ruth, você precisa se separar. Ele falou para mim, você precisa. Eu falei, Alcides, que jeito que eu vou me separar, meu irmão? Esse homem sumiu, não sei nem onde tá. Não tenho como, não tenho. Eu falei assim, não, algum jeito nós vamos mudar, vamos aguardar. Aí a gente se despediu, ele mandou o pessoal assinar um documento lá que não tinha nada contra a minha vida. E assim Deus operou, através de um versículo sendo invocado. Um mês o Senhor me deu de eu invocar esse versículo. Por quê? Porque ia precisar da movimentação dos anjos do Senhor a meu favor. Por isso que eu falo para você, você tem que aprender a orar a Bíblia. Você tem que aprender a orar a palavra de Deus. Quando nós oramos a palavra de Deus, nós temos autoridade. Você diz para o mundo espiritual que você crê nessa palavra. Você diz para o mundo espiritual que você é do Senhor, que você busca, que você é filha do Altíssimo e você crê no poder do Altíssimo. O Satanás sai correndo, como eu vi sair aquele dia. Presta atenção, meu irmão. Você acha que servir a Deus... Servir a Deus é de qualquer jeito? Não. Servir a Deus é você ter inteligência. Servir a Deus é você buscar dele e ele te orientar no que você vai fazer. Isso é só para alguns? Não, é para todo aquele que busca. O problema é esse, é buscar. As pessoas não querem buscar. As pessoas querem facilidade. As pessoas querem que outros busquem por ela. Mas não adianta, irmão. É o que eu falo, eu posso orar por você. Posso orar. 300.000 vezes. Não vai resolver nada se você não mudar de vida. Eu posso orar por você o quanto for. Se você não tiver vida com Deus, minha oração por você não vai resolver nada. Nada. A tua causa não vai ser resolvida porque você não se resolve com Deus. É complicado se resolver com Deus? É. Por que que é? Porque é renúncia. Você renuncia um monte de coisas. Você vai renunciando a tua vida. Mas isso não faz de você menos, não. Porque você fica cada dia mais plena. Você começa a deixar as coisas desse mundo você vai deixando, e você vai ficando cheia do Espírito Santo. As coisas desse mundo já não lhe fazem mais cócegas. Irmãos, eu amava joia. Pensa numa mulherzinha que gostava de joia, era eu.
Amava. Eu vivia pendurada de brinco, de corrente, de pulseiras, de anéis. Aquilo para mim era tudo de bom. Meu pai do céu. Chegou um determinado momento da minha vida que eu olhava no espelho, eu ia colocar o brinco, tudo, eu escutava assim: isso aí não lhe pertence. Você não nasceu com isso. Eu falava assim: não me pertence, mas eu vou usar. E eu usava. Quando foi um belo dia, e todo dia de manhã eu escutava aquilo, eu ia para frente do espelho toda linda e maravilhosa, quer dizer, linda não, né? Porque a gente não é, né? É melhorada, né? Melhorada. Mais jovem, né? Então o que você coloca fica bonitinho, né? Mas eu ia para frente do espelho me arrumar para eu ir trabalhar, e eu escutava: isso não lhe pertence, não faz parte de você. Aí quando foi um belo dia, eu fui fazer parte de uma igreja, e nessa igreja que eu fui fazer parte, eles não aceitavam joias e nem... algumas coisas eles não aceitavam. E eu estava saindo de uma igreja que não deixava cortar o cabelo. Só que eu sempre cortei. Aí o que aconteceu? Cheguei lá, né? Meu filho já estava nessa igreja. Meu filho tinha 13 anos nessa época. E eu fui para lá, junto com ele. Cheguei lá para fazer entrevista com o pastor, né? O pastor olhou para mim e falou assim: a senhora sempre anda com bastante joias? Eu falei: sim, por quê? Ele falou assim para mim: porque aqui na igreja a gente não tem costume de usar joias. Então, para a senhora entrar aqui vai ser um pouco difícil, né? Aí eu falei assim: mas peraí, então quer dizer que de uma que eu tô saindo é o cabelo. E não pode usar calça, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Agora eu entro em outra, que pode o que não pode na outra. Mas aqui o povo lá anda cheio de joia. Agora aqui não pode usar joia. Ele olhou para mim e falou assim: irmã Ruth, eu vou fazer uma pergunta para a senhora responde para mim com toda a sua alma. Irmãos, aquela hora que ele falou aquilo para mim, eu senti a atmosfera mudar. Eu senti a atmosfera mudar. Quando ele falou assim para mim: a senhora ama Jesus de todo o teu coração? Eu falei: amo, pastor. Eu amo a Jesus de todo o meu coração. Ele falou assim: quem ama, deixa. Quando ele falou assim para mim, eu lembrei de todas as manhãs que Deus vinha falando comigo, que aquilo ali não era eu. Aquilo ali não fazia parte da minha vida. Eu não estou falando isso aqui para você tirar. Eu acho lindo, todo mundo que usa joia, acho uma graça. Eu acho lindo, minha filha usa, minhas filhas usam, eu acho uma gracinha, eu acho lindo. Mas não era para mim. O Senhor estava fazendo comigo algo que Ele não faz com outros. Não, isso é para minha pessoa. Eu estou te contando uma experiência que eu tive comigo, foi comigo. Meses e meses o Senhor falando todos os dias no banheiro comigo: isso não pertence a você. Você não nasceu com isso. Deus estava me preparando para algo maior. Porque quando Deus começa a nos preparar para uma missão maior, Ele começa a nos testar. Ele começa a ver o que tem no nosso coração. E quando aquele pastor me sentou ali e falou para mim: irmã Ruth, responda do profundo da tua alma: a senhora ama Jesus? Eu falei: amo. De todo o meu coração. De toda a força do meu ser, eu falei para ele. Aí ele olhou para mim e falou: então, quem ama, deixa. Naquele momento, irmãos, eu senti o Espírito Santo tocar na minha alma. Entendeu? Eu senti o Espírito Santo, sabe, tirar o desejo de usar aquilo tudo. Irmãos, eu cheguei em casa, eu tinha uma caixa lotada. De tanta... Eu não tinha, assim, aquelas bijuterias de... Eu comprava muito semi-joia e joia, semi-joia e joia. Entendeu? E daí, meus irmãos, eu juntei aquilo tudo e chamei a moça que eu comprava sempre dela. Falei: fulano, eu estou vendendo todas as minhas semijoias. O que você vender, metade é teu e metade é meu. Pode ser? Ela falou: não, mas você vai vender tudo. Falei: vendendo tudo.
E ela veio, colocou, ela encheu 2 mostruários de semijoia. Grandes, dos grandes. Entendeu? A Joelma. Aconteceu comigo, gostava de muitas joias e maquiagem, até para varrer uma casa estava de batom vermelho. Irmãos, eu vou dizer para você, eu acho lindo, quem usa eu fico assim, eu vejo minhas meninas usarem, eu acho tão lindinho elas usarem, né? Mas não é para mim, não é para mim, entendendo? Não é para mim. Não tô aqui colocando mandamento para você, não, isso foi uma experiência minha, porque Deus tinha algo para fazer na minha vida. Entendeu? Deus estava provando quem eu era. Deus estava provando se eu amava Ele de verdade. Boa noite, Suzana. Entendendo? Mas vamos continuar a leitura aqui, né? Já falei demais. Aqui, ó. Tu, porém... Aqui, não, no versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Olha isso. Enganando e sendo enganados. Deus faz essas coisas com a gente, sim. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Olha, nós, porém, permanecemos naquilo que nós aprendemos. O que nós aprendemos? Boa noite, Vanise. O que nós aprendemos? Ser fiéis. E de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, mantenha a tua vida dentro da palavra. Mantenha a tua vida nas sagradas escrituras, nem pondo e nem tirando, mas permanecendo naquilo que está escrito. Está entendendo? Permanece. Eu vou ler um pouquinho do capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Nós já chegamos nesse tempo. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conformes às suas próprias concupiscências. Doutor em teologia, doutor nisso, doutor naquilo, e estão trazendo a perdição para o meio do povo. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, sobriedade, irmãos. Em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Essa mensagem é para nós. Não saia da diretriz da palavra. Não saia da sobriedade da palavra. Não saia do que você ouve, do que você lê. Aprega a palavra do jeito que está escrito. Não tenta camuflar nada. Prega o que está aqui. A verdade nos liberta. A palavra de Deus é a verdade e ela está aqui para nos libertar do jugo da escravidão de Satanás. Faze a obra de um evangelista. Cumpramos o nosso ministério. Façamos a obra de um evangelista. Cumpramos o nosso ministério. Irmãos, eu não sou nada e nem ninguém. O Senhor me chamou. O Senhor me chamou no início de que quando nós ficamos fechados,
o Senhor me chamou para testemunhar aquilo que ele tinha falado comigo sobre o tempo do fim. E eu comecei a testemunhar. De repente o Senhor falou para mim: você precisa alegrar o meu povo para a vida eterna, porque estão tentando tirar a alegria da salvação. E eu estou aqui até hoje. Quantos anos faz que eu estou aqui? Quem está aí comigo no começo, eu não lembro mais. Acho que faz 4 anos que eu estou aqui. 4 ou 5 anos? Tem 5 anos? Não tem 5 anos, né? Não tem 5 anos. Desde então, eu estou aqui quase todas as noites. Tem algumas noites que eu eu estou muito cansada, não venho. Mas eu estou aqui desde sempre, quase todos os dias, quase todas as noites. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, quem está aí me conhece, sabe que o meu discurso é o mesmo desde sempre. Pois é, Suzana, então esse período aí. Desde sempre o meu discurso é o mesmo. A volta de Jesus. Santificação. Santificação. Eu já vi muitos que eu fiz live junto, que já se perderam. Mas nós estamos aqui. Quase 4 anos, né? É, exatamente. Olha aqui, nós estamos aqui pregando a volta de Jesus todos os dias. Estamos aqui anunciando que Jesus breve voltará. E agora vai estar mais rápido ainda que você possa imaginar. E anunciando que a alegria do Senhor é a nossa força. E anunciando que, aconteça o que acontecer, o nosso alvo, nós vamos em frente. Nós vamos atravessar o Jordão. Nós vamos adentrar os portões celestiais. Nós vamos ver mamãe do outro lado dos portões celestiais. Nós, né, Suzana? Vamos encontrar as nossas mamães, né, do outro lado dos portões celestiais, né? Aquele hino que eu gosto muito de cantar, né? A alegria do Senhor é a nossa força. No céu há muitas, muitas coisas que eu anseio ver. Só as 1000 belezas, fausto e esplendor. Mas ao fluir das celestiais moradas o prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doce alegria, mas quero ver primeiro Salvador. As ruas de ouro eu quero ver, e os seus nóveis portais. Eu quero ver os passos celestiais, a árvore da vida, o lindo rio do Senhor. Mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doce alegria, mas quero ver primeiro Salvador. Eu quero ver mamãe, estar com ela no jardim, e o dias lidos lembrarei com amor. Queridos, quero ver os quais partiram antes sim, mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doce alegria, mas quero ver primeiro Salvador. Quando minha mãe faleceu, eu estava com ela no hospital e eu vi quando ela estava partindo, né? Mas ela não ia e os olhos viravam para um lado e para o outro, com o olho fechado, ela virava e eu perguntei para o enfermeiro, ela tá aqui ainda? Ele falou assim, não, ela já foi, isso é só reflexo.
E eu falei, não, eu falei para minha filha, isso não é reflexo, ela está se acertando com Deus. E naquele momento eu segurei na mão dela e falei assim, mãe, presta atenção. Você lutou por esse momento a vida inteira, você serviu a Jesus a vida toda. E agora Jesus está vindo para te levar, mas você não quer ir porque você está com medo. Você está pensando nos filhos que vão ficar aqui. Eu prometo para você, mãe, que eu vou continuar as suas orações. Eu vou continuar as suas orações pelos seus filhos. Eu vou orar por eles. E eu vou fazer um combinado com a senhora. Que se a senhora chegar primeiro lá nos portões celestiais, a senhora me espera. E se eu chegar primeiro, eu espero a senhora. E eu prometo para a senhora que eu vou orar. E todos os seus filhos, toda a sua geração, a sua herança, estará com a senhora nos portões celestiais para adentrarmos o reino dos céus. Quando eu falei assim, irmãos, aquela uma noite, dia 10 de outubro, uma noite quente, quente, que não tinha um ventinho no ar. Mas tinha uma cortininha de voal na janela do hospital. E eu vi quando veio um vento e entrou e enrolou a janela. A cortina fez assim, ela enrolou toda. E a minha filha viu. O que eu vi, ela viu. Mãe, o que é isso? Eu falei, é o anjo do Senhor que está entrando. Eu não vi o anjo, mas eu vi o vento. Eu falei, é o anjo do Senhor que está entrando. O anjo entrou, ele passou por trás da minha filha, passou por aqui por mim, pela minha frente, e foi por cima do corpo da minha mãe. E quando ele se foi, ele levou o espírito dela. E ali os olhos dela pararam de mexer de uma vez. Ali eu vi que o anjo do Senhor tinha vindo buscar ela. Ela tinha se entregado na presença do Senhor com a conversa que nós tivemos. Você crê nisso? Eu não sei se você crê, mas eu sei o que eu vi, eu sei o que eu senti, eu sei o que eu passei. Eu não tive coragem de chorar no funeral dela, não. A coragem que eu tive foi de pregar no funeral dela, a coragem que eu tive foi de cantar no funeral dela. E eu cantei o hino que eu cantava todas as noites para ela. Cantei aquele hino todas as noites, 7 meses de câncer, né? Cuidando dela. 7 meses que eu cantava aquele hino para ela. E eu encerrei o funeral dela cantando aquele hino. Meu irmão, nós vamos ter fé, nós vamos ter coragem. O povo de Deus não é um povo sem coragem, não. Nós temos que ter a coragem dos valentes de Davi. Você precisa buscar. Você precisa buscar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus de poder, um Deus de misericórdia, um Deus que na Tua ira, o Senhor não esquece das Tuas misericórdias. O Senhor é um Deus, Pai, que prepara o Teu povo para a vida eterna. O Senhor é um Deus que prepara o Teu povo para ministrar a Tua palavra aqui nessa terra. O Senhor é um Deus que tem feito de nós mais que vencedores, porque o Senhor tem buscado homens e mulheres com o coração íntegro para Ti. Às vezes o coração nem é tão íntegro quando é chamado, mas ele vai modificando no decorrer do tempo. O coração que crê em Ti é aquele coração que vai modificando a sua vida, vai transformando. E eu te peço nesse momento, no nome honrado do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes até o final dos dias. Nos ajuda a permanecer firmes até a Tua vinda. Nos ajuda a levar a Tua palavra. Nos ajuda a estar diante de Ti. Senhor, eu te peço em nome de Jesus,
vem ser conosco. Vem nos ajudar. Pai, eu te peço por esse caderninho de oração. As pessoas que estão aqui dentro, tu sabes quem são. Eu te peço em nome de Jesus. Opera maravilhas. Prepara, Senhor, o que eles precisam nas suas casas. Prospera os mantimentos, prospera a sua roupa, prospera a sua amassadeira. Prospera, Pai, porque nós estamos já entrando em tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos em que nós veremos muitas coisas, mas o Senhor nos guardará em todas elas. O Senhor será conosco. Pai, eu te peço em nome de Jesus pela vida do ministro André Mendonça, que os teus anjos estejam acampados ao redor daquele homem, que os teus anjos estejam sobre a vida daquele homem, que nenhuma praga, nenhuma maldição vindo daquele povo que vive em volta dele chegue até ele, nenhuma seta maligna chegue naquele homem, que ele possa vencer no teu nome, que ele possa fazer a justiça que tem que ser feita. Pai, eu te entrego na palma das tuas mãos aquele homem, eu te entrego o Dr. Chiquini nas tuas mãos, eu te entrego aquele rapaz, o Felipe Martins. Eu te entrego, Senhor, na palma das tuas mãos, porque eu sei que o Senhor está fazendo milagres, eu sei que o Senhor está agindo no meio disso tudo, porque eu estou vendo a atuação no meio dos repórteres, no meio daqueles que estão trazendo as notícias, porque eles estão de boca aberta, estão falando até da tua palavra. Eu sei que o Senhor, de uma forma ou de outra, todos estão sendo evangelizados por circunstâncias drásticas, mas a tua palavra está sendo ovacionada. A tua palavra, Esther, não sai da boca deles. Aquilo que o Senhor fez com Esther está na boca dos que trazem a notícia. Pai, eu te peço em nome de Jesus, levanta o ministro André Mendonça. Levanta esse homem, em nome de Jesus, dá força para ele. Fala com ele, Pai, na visão da noite. Dá a autoridade do Espírito Santo para ele. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que tudo que tu fazes é perfeito. E eu te agradeço. Dá-nos uma semana em paz. Dá-nos, Pai, uma semana diante da tua presença. Livra as nossas almas do mal, livra-nos de pecar. Livra-nos, Senhor, de sairmos diante de ti. Que nós possamos estar meditando, que nós possamos colocar o nosso altar aqui dentro do coração. Que esse altar fumegue com as especiarias das nossas boas obras na tua presença. Que o nosso louvor, que o nosso incenso suba agradável a ti, que é o nosso culto racional diante da tua presença. Que a nossa alma te cultue, que o nosso corpo te cultue na beleza da tua santidade. Sê conosco, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem firmes com Jesus. Não esqueçam de orar por esse homem. Não esqueçam de orar por ele. Não esqueçam, em nome de Jesus. Deus está fazendo milagres no meio disso tudo. Deus está levando pessoas na frente de juízes e magistrados para pregar a palavra dele. Não pensem que está sendo ao contrário, está sendo dessa forma aí. É tempo de oração, é tempo de colocar a cara no pó. É tempo de gritar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Põe tua vida em ordem, põe tua casa em ordem.
porque o tempo da vinda de Jesus está mais próximo do que você possa imaginar. Fique na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.